Dentro da Garmin existe uma grande variedade de modelos que nos permite adaptar aos vários níveis de desempenho, foco, modalidades e intensidade de utilização. Testei o Garmin Forerunner 165 e vou partilhar contigo não só a minha experiência depois de ter feito alguns treinos, pontos positivos, pontos a melhorar e, claro, a minha conclusão e para quem é que ele faz mais sentido. Vamos a isto. Este é um relógio GPS ultra leve, apenas 39 gramas, com 30 mm de display, que é AMOLED e também touchscreen, a cores, com uma resolução de 390 por 390, é à prova d'água, podes fazer pagamentos através do Garmin Pay, atenção que deves verificar a compatibilidade entre o banco, e tens duas opções, uma versão com e outra sem música. O carregamento é feito do modo regular que a Garmin já nos tem vindo a habituar, portanto é USB e depois com a ponta dedicada da Garmin que vais colocar na parte de trás. Isto vai permitir que tenhas entre 7 a 11 dias, aproximadamente, depende do teu nível de utilização, e se ligares o GPS, neste caso se iniciares uma corrida, ele vai aguentar no máximo até 19 horas, sempre com o equipamento ligado. Através dos sensores permite uma leitura indoor, através do acelerómetro, e outdoor com GPS, GLONASS e Galileu, e tem também altímetro barométrico. Podes contar ainda com aclimatação por oxímetro de pulso, tem bússola, termómetro e sensor de luz ambiente. Ele está preparado para o planeamento, o treino e a análise, ou seja, podes parametrizar toda a informação que te vai levar ao treino. Durante esse dito treino podes verificar todos os detalhes, incluindo as zonas, as informações basilares que necessitas sobre o que estás a fazer, e após terminares ele vai partilhar não só a informação com o teu PC, ou então até através da própria aplicação, onde podes analisar todas as informações com um nível de detalhe que te permite melhorar na próxima. Está também preparado para atletas que querem dar um passo em frente e que não sabem bem por onde começar, através do Garmin Coach. Neste caso, vais selecionar qual é que é o teu objetivo, ele vai definir um plano com base no tempo que tens disponível e que podes implementar, e neste caso verificares os resultados, apenas tens de cumprir a informação que é partilhada contigo. Uma das funções interessantes que ele oferece, que está relacionado com o planeamento, é o Pace Pro, que é uma função bastante interessante, mais avançada, que te permite definir para um determinado trajeto que tu vais fazer, imagina 10 km, onde ele vai indicar exatamente o que é que tu tens de fazer para conseguires concluir aquele objetivo. Neste caso, começar um pouco mais conservador e depois atacares um pouco mais no final, com base na informação que ele acaba por recolher durante todos os momentos que está a treinar contigo, consegue dar aqui uma informação daquilo que é realmente possível fazer e chegar um pouco mais à frente nesse plano que pretendes traçar. Tendo em conta que é um equipamento para quem está agora a iniciar ou mesmo já um nível intermédio, tem aqui algumas funcionalidades que, no meu ponto de vista, acho que são muito mais avançadas do que propriamente ele é desenhado. Que neste caso, deves considerar o seguinte: tem um conjunto de informações essenciais para quem quer melhorar e optimizar o seu desempenho desportivo. Em primeiro lugar, tem planos de treino adaptáveis. Mesmo que não traces nenhum objetivo, ele começa a conhecer aquilo que estás a fazer cada vez que vai treinar e vai permitir ter aqui algumas sugestões que podes aceitar ou não, simplesmente podes fazer o teu treino normal, ou então começar aqui a seguir algumas sugestões que te permitem melhorar o teu rendimento. Depois tem uma das funções que eu gosto particularmente, que é o efeito treino. Basicamente é o seguinte: cada vez que tu vais correr, tendo em conta o impacto que vais introduzir, a cadência, as zonas que mais trabalhaste, ele vai-te dizer o que é que tu trabalhaste naquele dia, o que é que afetou, e neste caso positivo ou negativamente, que te permite para uma próxima vez tentares incorporar algo diferente. Depois tem o tempo de recuperação, algo que já é praticamente transversal na maior parte dos equipamentos da Garmin. Acho que ele é muito conservador. Por exemplo, se consomes aqui um pouco de mais energia, acabas um pouco mais cansado no final, muito rapidamente ele é capaz de indicar, se não conhecer bem aquilo que costumas fazer, que precisas de 2 dias ou 3 dias a descansar e que na verdade no dia seguinte, se recuperares um pouco, ele vai fazer aqui uma atualização. Contudo, quanto mais treinares com ele, mais ele conhece e a informação acaba por ser mais precisa. Depois tens o VO2 máximo, novamente, que vai sendo atualizado consoante aquilo que tu fazes, ou seja, conforme tu vais subindo e melhorando a tua performance, o teu nível de VO2 acaba por aumentar. Neste caso, claro que há sempre formas mais precisas de fazer esta recolha. Este é um dado indicativo e muito importante e que ajuda a perceber qual é que é o teu status fitness. Depois tens os minutos de intensidade e estado VRC. É praticamente aqui um nível que te vai atribuir consoante o exercício que estás a fazer, os teus batimentos cardíacos, na verdade uma leitura global do exercício, do impacto que estás a obter.
Depois, claro, que faz a leitura do sono com detalhes precisos sobre os momentos em que estás a dormir de uma forma profunda ou então algo mais leve. Tudo isso podes verificar no próprio equipamento ou então na aplicação. O que eu gosto bastante é que quando acordas acabas por ter aqui uma informação resumida, que é o relatório matinal, sobre os dados principais que vai conjugar como dormiste, também que treinos é que tens no dia seguinte e como é que foi aqui a tua recuperação, como é que tu estás. Tudo isso vai sendo também acumulado num histórico que podes acompanhar ao longo do tempo. Mas não é só isso. Quando estamos a falar de monitorização da saúde e bem-estar, tens a informação sobre o ritmo cardíaco também em repouso, tens a frequência respiratória, a idade fitness, o monitor de energia, o Body Battery, que te vai indicar qual é que é o consumo que estás a obter diariamente e que até pode ajudar a escolheres a altura do dia que estás mais apto a fazer o exercício. Tem também a informação do stress diário e alertas para indicar quando deves relaxar um pouco mais, quando deves acalmar ou descansar. Além disso, tem alguns trabalhos de respiração, a informação sobre a oximetria de pulso e a saturação do oxigênio no sangue e a detecção de cestas. Este aqui eu gosto muito. Na minha opinião, acabas por ter aqui um instrumento de treino. Em primeiro lugar, tens a informação durante a noite, que é o melhor recuperador que podes ter. Tens os treinos que podes personalizar e criares o teu próprio treino, embora também possas selecionar alguns que ele tem aqui já incorporado ou então através da aplicação, embora tenhas as sugestões diárias, mas tens o efeito de treino, também o Body Battery, todos um conjunto de detalhes neste caso que acabam por ser fundamentais para quando estamos a iniciar uma determinada atividade e ainda estamos um pouco, diria, perdidos, que caminho é que devemos seguir. Tudo isto nos vai permitir ter essas informações e fazer uma análise mais cuidada. Em termos de conectividade, ele vai ligar através de Bluetooth ao teu smartphone, podes receber aqui as notificações e tens algumas respostas previamente escritas que podes enviar de resposta e podes analisar também aqui informações, seja do e-mail, do WhatsApp, da agenda, tudo isso ele vai partilhar diretamente. Atenção, que não é propriamente um smartwatch onde respondes o que quiseres e tens aqui as imagens e envias imagens, portanto é um pouco mais conservador nesse componente, contudo faz aqui o que é necessário para não estares afastado do mundo. Quando falamos em exercício, pode ser corrida, bicicleta, natação, tem um conjunto de modalidades que vai abranger tudo aquilo que necessitas, seja indoor ou outdoor, vai sempre poder fazer este registro, assim como no ginásio também vai fazer essa leitura e podes utilizar aqui os sensores para recolher todos esses dados. É importante salientar que na corrida tens aqui as informações basilares que precisas, mais em concreto as informações das zonas, onde tens depois também que os batimentos cardíacos permite parametrizar aqui alguns alertas e claro, tens o pace, a indicação dos quilómetros que já fizeste, aqui as calorias, tens a altimetria também, todos aqueles dados mais basilares que precisas no momento em que estás a treinar e com informação precisa. Caso faças uma prova, tens ainda o Live Track, ou seja, se estiveres com o teu smartphone, ele permite partilhar exatamente o local onde estás e toda essa informação, depois através de um link é possível de verificar o local da prova onde te encontras. Tem ainda um detalhe relevante que é a detecção de quedas, podes parametrizar um número de emergência e se ele detectar que cais durante uma determinada prova ou treino, ele vai enviar uma mensagem para aquele número com a localização onde estás, portanto aqui uma questão de segurança. Quando estamos a falar de precisão de GPS, comparando o 165 com o 965, é muito similar. Dentro do mesmo percurso, a oscilação é muito pouca que eu possa mencionar. Já em relação aos batimentos cardíacos, e tendo em conta que o 965 está ligado à banda, como podes verificar, imediatamente o 165 começa logo muito acima, enquanto o 965 com a banda começa mais devagar, digamos assim, a subir e vai aumentando consoante o tempo vai passando, neste caso os quilómetros. Vamos a isso. Então o que é que eu gostei mais neste equipamento? Em primeiro lugar, ultra leve, depois a precisão, a informação não tem aqui propriamente nada a adicionar, acaba por ser aqui muito precisa, mesmo comparativamente com o 965, um equipamento de valor muito superior. Depois o facto de ter AMOLED e também touchscreen, algo que valorizo. E claro, o altímetro acaba por ter toda a informação que necessitamos condensada num equipamento que à primeira vista é mais simples, mas que depois se torna muito completo. Agora aquilo que pode ser melhorado. Bem, há aqui algumas coisas de performance que deviam estar incluídas, como o Virtual Partner e o Virtual Racer. Na verdade é aquele corredor virtual que tu vais parametrizar e que corre contigo. Acho que isto é uma questão de software bem que podia estar aqui adicionado comparativamente com outros modelos semelhantes.
Depois, a bateria. Vou aqui adicionar, eu sei que é uma semana e para quem vem de um Apple Watch ter um dia, portanto passar por uma semana é incrível. Agora, depois de eu estar aqui há algum tempo com o 965, que já agora tens o link aqui na descrição, e teres 3 semanas sem carregar, claro, quando passas para uma, começa a apontar isto como um ponto que pode ser melhorado. Tempos de GPS, atenção. Este aqui, vou colocar aqui um asterisco, pois pode ter sido comigo, mas tenho mesmo de partilhar isto. Ligo os dois antes de começar a correr. Este, o 965, apanha GPS em cerca de 2-3 segundos. Aqui, as várias vezes que fui treinar, eu esperei entre 2 a 3 minutos aproximadamente. Agora se me perguntas, mas é assim tanto tempo para estás a criticar isso? Não é muito tempo, mas novamente, quando experimentas algo que acaba por ser um pouco mais rápido, acho que é um ponto que tenho de salientar. Embora tenha GPS, GLONASS e Galileu, podiam ter perfeitamente introduzido frequência dupla. E vamos lá à minha conclusão. Treinei com este equipamento e, na verdade, há aqui diferenças comparativamente com o 965, mas no momento exato em que estamos a correr e quando temos ali a informação geral da cadência ou do pace que nós vamos, temos a informação dos quilómetros que já fizemos, do tempo, naquele momento da corrida propriamente dito, tem tudo aquilo que eu preciso. Sinto um pouco mais de necessidade quando estou a analisar e quando estou aqui a verificar o relógio, mas assim que passa a informação para a aplicação, não notas propriamente muita diferença. No meu ponto de vista, é um equipamento que, pensado para quem está agora a começar ou quem está no nível intermédio, permite aqui uma evolução sem nenhum tipo de problema. Portanto, tem aquilo tudo o que tu vais precisar. O que é que quero dizer com isto? Quando estás a treinar mais, ou então acabas por ter aqui, utilizares uma aplicação que te passa aos treinos, ele é compatível, vai-te dar tudo aquilo no momento em que estás a treinar que tu precisas. A grande diferença está em, olha, se começares a fazer trail e quiseres mapas offline, isso não tens certeza. Por exemplo, do treino, do planeamento, da análise, do momento da própria prova, de quando estás naqueles momentos de treino mais intenso, ele vai responder perfeitamente. Que leitura é que tu podes fazer? Aqui vou-te ser muito preciso, seria o que eu faria. Por que não juntar mais um pouco e ter aqui o 255? Claro que tu podes dizer, ok, mas não é AMOLED. Está bem, mas eu quero treinar, não quero saber sequer do AMOLED neste momento. A autonomia acaba até por ser um pouco superior. Ou para entrada de gama intermédio acho que funciona bem. Contudo, é avaliar se faz sentido introduzir um pouco de mais valor para ir buscar o 255 ou mesmo o 265. É uma avaliação que deve ser feita. A minha sugestão é que coloques aqui lado a lado as características e verifiques só aquilo que tu valorizas mais. Claro que ainda podes ter algo inferior, se não precisas de tantos dados ainda assim, que tens o Forerunner 5.5, que é ainda mais básico, para uma leitura mais simples, e que pode servir na perfeição. Claro que tens sempre o teu smartphone para poderes fazer a leitura, instalas o Strava, e se não precisares dos batimentos cardíacos, isso também funciona bem. Contudo, volto a dizer, para quem está agora a começar, ou para quem já está aqui num nível um pouco acima e vai continuar a evoluir, ele vai servir na perfeição, não precisas de ir tão longe a gastar esse valor. Ficaria de olho se faz sentido o 255. Pelo menos essa é a minha opinião e vou deixar o link dele aqui para verificares se faz sentido e também aqui na descrição. Espero ter ajudado de algum modo. Não te esqueças de treinar, isso é o mais importante. Um grande abraço e encontro-te para o próximo vídeo.